de número 20, versículo de número 7. Glória a Deus. João, capítulo 20, versículo de número 7. E nós estamos aqui ministrando uma palavra. Eu quero que os irmãos que estão nos assistindo também compartilhem essa mensagem. Essa mensagem é uma palavra de Deus para a vida dos irmãos, para a vida de todos aqueles que são amantes da palavra de Deus, que gostam demais da palavra de Deus. João capítulo 20, versículos de número 7, diz assim: Eis que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado ou dobrado em um lugar à parte. Amém? Vou ler novamente esse texto e eu quero que você memorize esse capítulo de João, capítulo 20, versículo de número 7. E que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas dobrado, mas colocado à parte em um lugar. Amém? Feche seus olhos, você que está aqui na igreja, você que está em casa, e nós estaremos orando, pedindo a direção do Espírito Santo, para que Ele venha conduzir esta mensagem, para que essa mensagem verdadeiramente atinja o alvo. Senhor, estenda as tuas mãos gloriosas sobre a tua noiva, sobre a tua igreja, sobre os teus filhos. Que o Senhor estenda as tuas mãos gloriosas sobre a minha vida, que o Senhor me use como canal de bênção, a vida de todos aqueles, Pai, que estão nos ouvindo, estão nos assistindo, a todos os amados que estão aqui à igreja, que o Senhor venha cuidar, Pai, zelar pela vida dos teus filhos, que o Senhor repreenda todo o mal, Pai, que toda amação maligna, que todo levante diabólico, que toda, Senhor, que toda seta, que todo dardo, que toda nuvem maligna que se aproximar dos teus filhos seja dissipada para bem longe. Nós declaramos, ó Pai, hoje, neste culto de domingo, Senhor, após termos ficado fechado algum tempo, Senhor, a igreja, o templo não poder abrir, mas estávamos adorando ao Senhor, Pai, em nossos lares, declarando que só o Senhor é Deus, que só o Senhor pode mudar situações, quebrar cadeias, desfazer o mal. Nós declaramos, Pai, sobre a tua noiva, sobre a tua igreja, nesta manhã de domingo, que a tua palavra possa ser, Senhor, penetrante no coração dos teus filhos, como uma espada, Senhor, verdadeiramente dita. Nós declaramos em nome de Jesus, fale conosco em nome de Jesus. Amém? Amados, esse texto da Bíblia Sagrada fala da ressurreição de Jesus, da ressurreição de Jesus. Os irmãos sabem que Jesus foi crucificado na sexta-feira e no domingo foi a ressurreição dele. E o que mais nos chama a atenção da ressurreição de Jesus, porque muitas pessoas interpretam a Páscoa como um lugar de dar doce, uma ocasião para dar ovos, né? Não tem problema nenhum você dar chocolate para ninguém, não tem problema nenhum você dar um ovo até mesmo de chocolate para alguém. O problema é a gente não pode trocar, né? Tem igreja que as pessoas se vestem de coelho e dão chocolate para as crianças, ovinho para as crianças. Então a criança fala assim, pode ou não pode? Que negócio é esse? Né? Não entende o que é a Páscoa, não entende o significado correto. Quinta-feira eu preguei sobre a Páscoa, falei a respeito da palavra Páscoa, significa passagem.
falei a respeito da morte dos primogênitos e falei a respeito do sangue nos umbrais das portas. E o livramento, por isso a Páscoa para o judeu, para aqueles que conhecem a Bíblia, foi um livramento. Então, a Páscoa simboliza a ressurreição de Jesus para nós. Significa a ressurreição de Jesus, ele ressuscitando. E nesse texto que nós vamos ler agora, nós vamos entender uma coisa muito importante, que a igreja precisa entender, que as pessoas precisam entender. Muitas vezes você leu esse texto da Bíblia, mas você passou batido e nem compreendeu o significado, o porquê de as vestes que Jesus estava no chão, jogada, mas estava o lenço que estava sobre o seu rosto, dobrado em um lugar, dentro do sepulcro. Por isso nós precisamos entender algumas coisas. Na cultura judaica, eles tinham o costume de o servo servia à mesa e ficava à parte o servo que servia à mesa, que cuidava do seu amo, do seu líder, do seu mestre. Ele preparava a mesa com os alimentos e colocava ali sobre a mesa um lenço. Um lenço era colocado sobre a mesa. Aquele lenço ficava ali. Por que aquele lenço ficava ali? Porque aquele lenço era de particularidade do quem estava comendo, do seu senhor. E ele comia, alimentava-se. Quando esse líder, esse chefe, esse amo, esse senhor da casa, terminava de se alimentar, de comer, depois de limpar a sua barba, limpar a sua boca, ele amassava o lenço e colocava sobre a mesa. Terminei o que eu fiz. Acabou o que eu fiz. Não vou voltar mais à mesa. Mas quando esse homem dobrava o lenço e colocava sobre a mesa, deixava dobrado. Conta-se que quando Jesus estava comendo com seus discípulos, ele dobrou o lenço e deixou sobre a mesa aonde ele estava alimentando-se. E foi lavar os pés dos discípulos. E lavando os pés dos discípulos, ele deixou o lenço dobradinho em cima da mesa. Pedro viu. Pedro era o único que entendia os sinais de Jesus. Os outros eram meio dispersos. Mas Pedro sempre quis saber os sinais de Jesus. Muitos cristãos ficam dispersos e muitas vezes não sabem os sinais de Jesus. Por isso que sempre Jesus falou: olha, vocês olhem para a terra, olhem para os campos, vocês vão ver a lua, o céu, as estrelas, a terra, vocês vão saber quando eu chegarei, quando eu for vir. Pediu para que a igreja estivesse em alerta. Ele lavou os pés dos discípulos, o lenço estava dobrado. Sabe por que o lenço estava dobrado? Porque ele voltaria para a mesa novamente. Toda vez que o lenço está dobrado, é para que ele volte para a mesa alimentar-se novamente, estar junto. E se você pegar esse texto do capítulo 1, do capítulo 20, versículo 1, você vai entender que Jesus morre no domingo, e vêm as mulheres ao sepulcro, e quando chega ao sepulcro, a pedra está removida, os soldados desapareceram de medo, e elas encontram o anjo que diz: ele não está aqui, ele ressuscitou, vai e conte a eles. As mulheres vêm correndo e avisam aos discípulos. O anjo mandou nós dizermos que ele ressuscitou. E vem novamente os discípulos. João,
o discípulo amado, Pedro, e eles vêm correndo. João vem na frente, Pedro vem vindo logo atrás. E quando chega ali, João fica com medo de entrar. Viu a pedra removida e falou assim: eu não vou entrar aí não. Pedro logo chega em seguida. João, por que você está aí na porta? Eu não vou entrar não, então deixa que eu entro. Pedro sempre foi o afoito, sanguíneo. E ele entra, e quando ele entra, ele repara que as vestes de Jesus estavam no chão do sepulcro. E ele observa, Jesus não estava mais lá, mas as vestes estavam no chão. Algo de alguém que ressuscitou, que saiu dali. E ele olha para o canto onde estava a cabeça de Jesus, e ele vê o lenço dobrado. Ele olha para o João e disse: João, você tinha entrado aqui antes? Ele falou: não, fiquei esperando você na porta. E ele observa: as mulheres entraram aqui? Não, as mulheres não entraram. Os soldados saíram correndo. Ninguém entrou aqui. É nós que estamos entrando aqui agora. E eu imagino Pedro já dando glória a Deus, exaltando o nome do Senhor ali dentro. Porque quando ele viu o lenço dobrado, ele diz: ele vai voltar. Ele vai voltar. Porque, como eu disse no início, quando o Senhor não ia voltar, ele simplesmente jogava o lenço na mesa de qualquer jeito. Mas quando o lenço estava dobrado, ele dizia que estaria voltando. Por isso nós aguardamos o Mestre a qualquer momento voltando, a qualquer momento chegando, porque ele já deixou o sinal dele: eu vou voltar. O lenço está dobrado, o lenço não está jogado de qualquer jeito, mas ele estava dizendo: eu vou voltar. A igreja está aguardando a volta iminente do Senhor. A igreja está esperando a volta do Criador dos céus e da terra. A igreja está esperando esse momento o mais rápido que seja a vinda dele. E a igreja sabe que o lenço está dobrado. A igreja entendeu que ele deixou o sinal, e Pedro entendeu, e Pedro anunciou: ele vai voltar, ele vai voltar. Por isso, algumas pessoas não entenderam, falaram assim: o lenço estava ali, era só por causa do rosto dele, da marca dele, porque as pessoas, todas eles, quando eram enterrados, ou colocados dentro de um sepulcro, eles colocavam as suas especiarias, as roupas, aquelas especiarias no corpo, para o corpo se ficar perfumado. Era um ritual judaico. E colocavam o lenço sobre o rosto daquela pessoa. E aí a pessoa fala: qual o significado do santo sudário? Será que era para a gente fazer as fotos de Jesus? Para a gente saber que rosto que era o dele? Mas não entenderam o significado. Não entenderam o significado, sabe por quê? Porque quem não é de Deus, meu irmão, não entende o significado da palavra. Quem não é de Deus nunca vai entender a simbologia, o que Deus deixou, o que Jesus fez na terra. Ninguém vai entender. São poucos os que entendem, são poucos os que notam isso. Mas na verdade aquele lenço que foi posto sobre o rosto de Jesus, foi posto para mostrar para nós que ele vive e vai voltar para buscar a noiva. A igreja precisa entender isso, colocar isso no seu coração,
Talvez muitas vezes você leu esse texto e falou assim: meu Deus, o que significa isso? Lembra que eu sempre falo para os irmãos, a exegese da palavra, a hermenêutica da palavra. Você precisa entender, quando você lê a palavra, preste atenção nas vírgulas, preste atenção nos pontos finais, preste atenção no que você está lendo, porque aquilo ali tem um significado muito grande. Se você não entendeu a primeira, leia a segunda, leia a terceira, leia 10 vezes se for preciso. E peça ao Senhor: Senhor, me ensine, me mostre, Senhor, o que o Senhor quer dizer aqui dentro desse texto. Porque a Bíblia todinha, lembra do mapa da mina? Que as pessoas precisavam descobrir onde era o X, onde estava, se era atrás da rocha, se era na montanha A, na montanha B, quantos passos tinham que dar para chegar, e não era qualquer um que lia mapa. Então o Senhor deixou o mapa da mina com você, a Bíblia Sagrada, para que você saiba o caminho, para que você saiba a verdade, para que você saiba que Ele é tudo isso para nós. O lenço está dobrado, igreja. A qualquer hora dessa Ele pode chegar aí. Por isso que Ele dizia: você não sabe a hora que o ladrão vai chegar. Você não sabe. Se você soubesse, você se prepararia. Mas por que Ele fala sempre da volta? Porque Ele deixou muitos sinais, muitas parábolas, dizendo: eu vou voltar, eu vou vir buscar a igreja. A ressurreição é algo maravilhoso dentro das Sagradas Escrituras. Tem muita gente que vai comprar material na minha loja, e eles perguntam assim para mim. Muitos cristãos, chegou uma vez uma senhora, 20 anos, 20 e poucos anos de convertida, de ir para a igreja. Deixa eu dizer uma coisa para a igreja: não é o tempo de igreja que faz você. Não adianta, quando chega aquelas pessoas: eu tenho 30 anos de convertido, 40 anos de convertido. Não, eu sou cristão desde que eu nasci. Desde quando eu nasci. Se você pensar bem, você tem 50 anos de convertido. Mas não é isso que faz a diferença, não. O que faz a diferença na gente, meu irmão, é nós entendermos e compreendermos a palavra de Deus. Muitas pessoas já passaram por aqui, muitas. Muitas pessoas já aceitaram Jesus aqui na igreja. A minha parte de pregador eu já fiz. Pregador do evangelho, de ganhar vida, eu já fiz. E continuo a fazer. Nós temos uma quantidade muito grande de pessoas para batizar. Eu só não batizei agora, era para batizar nesse domingo, hoje. Só não batizei as pessoas por causa do decreto. Falei: não posso batizar ninguém agora por causa da quantidade. Vai juntar pessoas e vai dar problema. Mas essa irmã chega lá na loja minha e fala assim: me dá uma Bíblia aí qualquer. Eu olhei para ela: qualquer uma? Ela: qualquer uma, pode ser a mais baratinha que tiver aí, a mais simplesinha que tiver. Porque eu já conheço a Bíblia, eu já conheço tudo. E eu fiquei olhando para ela. A soberba, né? Já conheço tudo. Eu falei assim: eu não conheço nada ainda. Estou aprendendo. Eu falei: a senhora já conhece tudo? Ela falou: já, eu sou cristã há mais de 30 anos. Eu estudo a Bíblia já. Eu falei: então a senhora sabe por que Jesus foi morto numa cruz, né? Por que ele não foi degolado? Por que ele não foi esquartejado? Por que ele não foi esfaqueado? Por que não colocaram ele num paredão e encheram ele de flecha? A senhora sabe. Então a senhora sabe o valor do sangue da cruz, qual o valor que ele tem, o sangue. Porque o sangue de Jesus teve que ser derramado lá na cruz do Calvário. Eu já fui pegando pesado. Como ela falou que sabia, que ela conhecia, eu falei: a senhora sabe até agora para onde vai a nossa alma? Depois que você morre, a senhora sabe para onde vai? O inferno, o céu, como é que fica? A senhora sabe quantos céus existem? Ela ficou olhando para mim assim, apavorada, com os olhos desse tamanho. Eu falei: não sei.
Ele falou: a senhora falou que sabe tudo? A senhora não falou que sabe tudo? Então, irmã, antes da gente falar que sabe tudo, viu? A gente precisa pensar bem, depois que falou, né? E ela falou para mim: e aonde eu aprendo tudo isso? Eu falei: com a palavra de Deus. Por isso existem Bíblias de estudos, Bíblias com estudos. Você me mostra? Aí já se humilhou. Eu mostro. Aí mostrei para ela. Você está entendendo porque as pessoas muitas vezes vêm à igreja, sentam nos bancos, mas não se converte nunca. Nunca há uma conversão naquela pessoa. Aquela pessoa veio, sabe por quê? Com medo da morte. Aquela pessoa veio com medo de ir para o inferno. Aquela pessoa veio falar assim: eu estou indo ali porque Jesus me curou. Então você está vindo à igreja por interesse? Você já imaginou eu gostar da pastora Luciane, amar a pastora Luciane porque ela tem dinheiro? Amar a pastora Luciane porque ela é bonita? Amar a pastora Luciane porque ela sabe se arrumar? Não, irmão. A gente não pode gostar de Jesus, amar Jesus por interesse. Porque eu gosto de Jesus porque ele me abençoa. Então, se ele não te abençoasse, você não gostaria dele mais? Você vem para a igreja por causa do medo da morte? Se você não tivesse medo da morte, você estava no mundo então? A gente nunca pode se aproximar de ninguém por interesse, irmão. Por algo que aquela pessoa possa nos dar. A gente tem que amar aquela pessoa pelo que ela é. Pelo que ela é. Eu amo Jesus pelo que ele é. Não é porque medo da morte, não. Não é porque eu tenho medo de ir para o inferno, não. Eu amo a Jesus pelo que ele é. Você já imaginou se o seu marido ou sua esposa gostasse de você pelas condições suas? Eu estou com ele porque eu tenho medo de ficar sozinha. Eu estou com ele porque eu tenho medo de ficar sozinho. Não, irmão. Você tem que amar o Senhor. Não é porque ele possa te dar nada. Você tem que vir para a igreja. Fala assim: por que você está indo na igreja? Se ele me der amém, se ele não der amém também, eu vou amar ele de qualquer jeito. É assim que aí nós se convertemos. O convertido, meu irmão, ele não sai de uma igreja porque o Nivaldo olhou feio para ele, porque Beltrano fez isso para ele. Não, irmão. Se fez, sabe o que você tem que fazer? Vai lá e pede perdão para aquela pessoa. Vai lá e fala para aquela pessoa assim: olha, eu errei. Mas não foi eu que errei, então você não se converteu ainda. Houve uma conversão uma vez. Pedro chega para Jesus e pergunta para Jesus assim: Jesus, ele já estava saturado de perdoar alguém quando ele falou isso. Já não estava aguentando mais perdoar as pessoas. E a pergunta que ele faz para Jesus: Jesus, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão, a pessoa que errou comigo? Quantas vezes? Jesus olha para ele, primeiro ele fala: quantas vezes? E ele mesmo, o próprio Pedro, responde: 7? Quer dizer que ele já tinha passado das 7 para ele falar isso. É 7 vezes, né, Jesus? Só, né? Graças a Deus, é 7 vezes que eu tenho que perdoar. Aí Jesus olhou para Pedro e falou assim: não, 70 vezes 7 ao dia, 490 vezes ao dia. Que ruim, né, irmão? Ser crente, né? Ser cristão é terrível. Tá vendo como não é fácil ser cristão? Quer ir para o céu, irmão? Caminho é estreito, viu? Já vai avisando já. Caminho é estreito.
Aí eu vou na igreja porque o pastor vai pregar rosas lá. Vai pregar rosas. Não, o pastor prega os espinhos da rosa também. E nós precisamos entender isso. Vão te caluniar? Vão te caluniar. Quem vai caluniar, pastor? As pessoas de fora? Não, de dentro de igreja. Muitas vezes pessoas pertinho de você. Está com raiva de você e fala, vou jogar uma farinha nesse ventilador aí, eu quero ver. Todo mundo, os olhos cheios de farinha. Por quê? É fácil eu criar um argumento de qualquer um de vocês aqui, vocês têm que provar contra. Não é? Sai falando para todo mundo aí. Nivaldo, fez isso, fez aquilo outro. Estou com raiva dele mesmo. Aí as pessoas, em cima do coitado do Nivaldo. Ele ficou olhando para mim assim. Falou, poxa, mas eu não fiz isso não, pastor. Falei, estou com raiva dele, deixa ele se lascar um pouco. Quer dizer, quem fala, fica de boa. Quem se lasca é quem tem que provar que é o contrário daquilo. Não é verdade? Então você, irmão, coloque tudo nas mãos de Deus. Porque o maior advogado, o maior juiz é o Criador dos céus e da terra. Ele protege você, Ele guarda você, Ele vai te cobrir com as asas dEle. Ele fala, debaixo das minhas asas você vai estar seguro. Olha que coisa boa, irmão. Debaixo das asas você vai estar seguro. Ah, pastor, mas isso acontece debaixo das asas. Conta-se uma história, irmão, de uma fazenda que pegou fogo. Pegou fogo. E de repente eles olham assim, o pessoal está olhando e na fazenda todinha pegou fogo. Galinheiro pegou fogo, tudo. E alguém chega ali e vê uma galinha torrada, queimado, sabe, o carvão. E ela estava lá. E alguém vai lá e pega aquela galinha, levanta aquela galinha torrada assim, e joga do canto. E quando tira assim, sai um monte de pintinhos amarelinhos debaixo dela. Aí você vai entender quando o Senhor fala assim, e eu te protegerei debaixo das minhas asas. Guardados, protegidos por Ele. Ele falou, irmão. Ele prometeu que iria voltar. Ele prometeu, a promessa do Senhor, ela não falha. Ele deixou o lenço dobrado dizendo, eu voltarei. Ele deixou o lenço dobrado dizendo assim, eu não vou te abandonar. Quando meu pai e minha mãe me desamparar, o Senhor me acolherá. Está na palavra. Pode todo mundo te abandonar, pode o pessoal criticar você, deixar você de canto. Meu irmão, quando a pessoa está caindo num abismo, e aí você vai ali, joga a corda para ela, puxa ela, usa toda a sua força, faz calo nas tuas mãos para tirar aquela pessoa de dentro do buraco. Agora que aquela pessoa saiu do buraco, ela olha para você assim e fala assim, não preciso mais de você, agora eu estou aqui em cima, deixa comigo. E esqueceu que foi tirado de dentro de um buraco. A Bíblia diz que Deus tirou a gente de um buraco, de um charco de lodo, do lamaçal do pecado, das coisas mais podres desse mundo. Ele firmou os nossos pés sobre uma rocha, firmou os nossos pés, irmão, sabe o que ele quis dizer? Ele colocou a gente em lugar seguro. E sabe, a Bíblia diz, e colocou em nossos lábios um novo cântico. Sabe o que significa um novo cântico? Esperança na nossa vida. Tirou-nos um charco de lodo, um lamaçal, nos lavou no sangue do Cordeiro. E quando a gente lembra no passado, você fala, puxa vida, como eu era terrível, como eu era ruim, quanto eu pecava, eu cheirava mal as narinas do Senhor, quantos e quantos e quantos irmãos. E você já estava sem esperança, porque você olhava para a mesa, achava que o lenço estava enrolado, amassado, jogado.
Mas você percebeu que o lenço estava dobrado. Ele não esqueceu de você. Ele não esquece de nós, irmão. E Ele sempre deixa dizendo assim: eu vou voltar aqui. Eu vou chegar, eu vou voltar. E quando eu voltar, fica tranquilo que eu coloco a casa em ordem. A nossa esperança está nele, a nossa confiança está nele. Se a gente tivesse desesperado, muitos irmãos, pessoas que me conversam comigo, que eu falo com eles pelo celular, pelo WhatsApp, eles falam: pastor, eu não sei mais o que eu vou fazer. Ah, pastor, eu estou desesperada. Ah, pastor, ele abandonou, ele foi embora. E eu falo assim: fica tranquilo, irmã. Quando você coloca nas mãos de Deus algo, Deus coloca bem no meio da palma, já para equilibrar, para não cair nem da direita nem para a esquerda. Quem vai cuidar é Deus, quem está protegendo é Deus, quem guarda é Ele. Por isso que Ele diz que não tosqueneja nem dorme o guarda de Israel. Quem cuida da gente é Ele. E quando a gente coloca nas mãos dEle, é Ele que faz. É Ele que cuida. É Ele que zela. Mas certa vez uma irmã disse assim: meu filho, pastor, meu filho saiu para o mundo, agora está usando droga, agora diz que está até assaltando, pastor, e o que eu faço? Eu falei: o que você fez foi cuidar dele, ensinar o caminho em que deve andar, e você fez isso. Eu levei ele para a escola bíblica, eu investi nele nos acampamentos, eu ajudei, pastor, olha, o que eu pude fazer, enquanto eu pude, eu levei para a igreja. Enquanto você pode, você leva para a igreja. Enquanto você pode, você fala do amor de Deus nas mesas, antes do almoço, ensina a orar, você faz de tudo. E a irmã: eu fiz, pastor. E aí eu falei para ela: agora, irmã, está nas mãos de Deus. Deixa Deus cuidar agora. A sua parte, agora quando saiu do teu alcance, deixa que Deus cuida. Ela: tá bom, pastor, eu vou deixar. E de repente passado um tempo, ela recebe uma notícia que o filho está no hospital. Sofreu um acidente, estava no hospital e mandaram chamá-la. E ela chega lá, o menino está machucado mesmo, tinha sofrido um acidente de carro, todo arrebentado. E ela, desesperada, liga do hospital: pastor, ele está todo machucado, o senhor falou que Deus ia cuidar dele. E eu dizia para ela: Deus está cuidando, irmã. Se ele está vivo no hospital aí, é porque Deus está cuidando. E ela cuida dele, está ali com ele, levando as coisas, dando sopa de canudinho para o menino, e cuidando, e o menino, quando conseguiu falar, disse assim para a mãe dele: mãe, eu vou voltar para a igreja e nunca mais eu vou sair. Ó Deus trabalhando. Trabalhar de Deus, irmão, não é igual ao seu, não é da maneira que você pensa. Por isso que ele diz: os meus pensamentos não são os seus pensamentos. A sua maneira de pensar não é o pensamento de Deus. Deus pensa diferente de nós. Quem guarda é Ele, quem protege é Ele, quem dá vitória é Ele, quem abre porta é Ele, quem cura é Ele, quem faz é Ele. Por isso ele disse: eu estou deixando o lenço dobrado, dizendo assim: eu estou voltando para casa e eu vou mudar a história da tua família. Fica tranquilo que o lenço está dobrado ainda. Ele pode mudar situações, Ele cura, Ele liberta. Eu quero que você se coloque de pé, você na sua casa, vocês aqui dentro da igreja. Vamos nos colocar em pé. Nós vamos orar e vamos pedir a Deus: Deus, transforma, muda, quebra cadeias, desfaça o mal. E você vai dizer: Deus, eu creio que o lenço está dobrado, Senhor. Eu creio que o lenço está dobrado. Eu sei que o Senhor vai entrar com providência lá dentro da minha casa. O lenço está dobrado porque eu sei que o Senhor vai entrar com a cura. O lenço está dobrado porque o Senhor me deu esperança. O lenço está dobrado porque eu acredito nas promessas do Senhor. O lenço está dobrado, irmão. Creia nisso. O milagre está aí, bem perto de você. Com seus olhos fechados, coloque a mão sobre seu coração. É tempo de você clamar. É tempo de você falar, derramar o seu coração na presença do Senhor.
e dizer: Deus, eu vim para te adorar, Senhor. Senhor, não me importa. Eu quero voltar, Senhor, ao primeiro amor. Eu quero voltar, ó Deus, e dizer que o Senhor sempre foi bom, sempre foi maravilhoso para mim. Eu quero voltar, Senhor, e poder me alegrar